oração. Como eu disse, a gente às vezes nos deparamos com situações que somos provadas naquilo que a gente tem pedido a Deus. E hoje mais do que nunca, né? Cada vez que a gente se aproxima de Deus, clamando por algo a respeito do nosso filho ou filha, filho de consideração, pai, mãe. Então, cada vez que a gente pede mais para Deus, a gente é provado naquilo que a gente pede. E são situações adversas que vêm, né, ao nosso redor, tentam nos desanimar, tentam fazer com que a gente desista, retroceda, que a gente murmure, reclame, e assim a gente acaba parando de vez. E o versículo de hoje, gente, está lá em Lucas 18:1, que diz assim: orar sempre e nunca desfalecer. Então é muito importante a gente estar orando sempre. Como os capítulos anteriores, a gente tem aprendido a orar não esperando o momento certo para orar, um momento pacífico, mas podemos estar em constante oração no nosso dia a dia, né, na nossa rotina diária, podemos estar em constante oração. E aqui vamos aprender a persistência na oração, porque os olhos naturais a gente não percebe, né, as mudanças, né, no mundo espiritual. E conforme o tempo vai passando, a gente vai se perguntando, a dúvida vai tentando entrar o desânimo, vai tentando entrar situações adversas, né, pra gente parar, pra gente desanimar e desistir. E aqui, em Lucas 18:1, fala pra gente orar sempre, permanecer em oração, persistir. Então a gente vamos persistir, não recuar, não retroceder, continuar firme. Pode passar o tempo que for, mas eu vou permanecer firme orando aqui. Eu não vou desistir de querer ver o meu filho na presença de Deus. Primeiro tópico que a gente vai aprender aqui: Senhor, ensina-me a orar. É muito interessante e muito importante. Aqui fala de uma mulher que pediu ao Senhor que ensinasse a orar. A gente sabe que existem filhos, né, que têm aquele interesse de buscar mais a Deus, mas então a fase da adolescência para já a fase do adulto, né, a fase jovem, né, que muitos dizem. Então essa é a fase onde ele está escolhendo o caminho que ele quer trilhar. E a gente sabe que, por mais que a gente serve a Deus, a gente tem dificuldades, como toda outra pessoa tem. Mas nós buscamos em Deus a solução. Às vezes o jovem acha que está perdendo. Não, ficar orando, ficar fazendo isso, ficar indo na casa de Deus. Então ele ainda não entende. E foi isso exatamente que aconteceu com essa mãe. Ela tem 3 filhos. E o filho mais velho já não estava mais querendo saber mais de Deus. Já não tinha mais vontade de orar. Estava se afastando da presença de Deus. Como toda mãe, a preocupação, né? Como toda mãe tem aquele desejo: Senhor, eu não quero perder meu filho. Não quero perder meu filho para as más companhias. Então, e ele estava naquela fase de já entrar na faculdade, que ele ia se afastar ainda mais da família e, por assim dizer, mais do Senhor. Então é uma preocupação muito grande. Então foi quando ela entrou na presença de Deus e falou: Senhor, me ajuda, me ensina a orar pelo meu filho, as necessidades que ele precisa. Então ela foi assim, diante da presença de Deus, buscar essa ajuda, buscar esse consolo, buscar essa palavra que ela precisava. E ali ela foi fazendo o quê? Ela foi fazendo uma estratégia de oração. Ela foi fazendo uma lista das necessidades do filho dela e assim ela foi unindo a palavra de Deus, unindo as promessas de Deus. E uma dessas orações que ela fez usando a palavra de Deus, Efésios 1:17, que diz assim: peço que Deus, ó Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele.
ela estava pedindo para que Deus pudesse ajudá-lo, até mesmo em cada situação, em cada decisão que ele precisasse tomar, que Deus estivesse no controle de tudo da vida do filho dela. Mesmo ele não estando orando, mesmo ele não estando, ela estava orando para que Deus pudesse fazer isso através dela. A gente não pode obrigar o filho. Não, você tem que orar, você tem que fazer isso. Não, minha irmã. Você vai estar afastando ainda mais o seu filho. Então você tem que pedir sabedoria para Deus. Pai, me dê sabedoria para como agir nessa situação. Me dê sabedoria para mim orar pelo meu filho. Para mim saber interceder por ele a necessidade que ele está pedindo. Na necessidade que ele está precisando. Mesmo que ele não peça para você. Mas você tem que estar atenta, observando o seu filho. Nessa idade eles se afastam mais, não querem mais conversar, né? Não querem mais falar, porque acham que já sabem, né, o que precisam fazer, porque acham que não precisam mais dos pais, que precisam agora tomar o seu rumo, né, as suas próprias decisões. E isso chega para mães preocupante. Ela fica ali desesperada, aflita, porque não quer ver o seu filho sofrer ou se perder. Colossenses 1,9 diz assim: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixemos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também de sabedoria e de entendimento espiritual. Ela foi introduzindo as orações dela, ela foi introduzindo a palavra de Deus. Ela foi: não, Senhor, na tua palavra diz que eu posso todas as coisas. Entende isso? Então você anote, né? Vai anotando os versículos que Deus vai colocando no teu coração para você entrar numa batalha pelo seu filho. Sempre tem aquele versículo que Deus fala ao teu coração, aquela promessa. Então, você vai colocando diante de Deus: não, Senhor, eu não aceito essa situação, porque na palavra de Deus diz isso, isso e isso. Então, você vai colocando a palavra de Deus nas suas orações e vai te fortalecendo da mesma forma. E uma coisa que ela colocou, que eu achei muito interessante, e eu vou falar aqui para vocês, que ela colocou assim: mesmo que meu filho não esteja mudando, não estava mudando aos meus olhos, orar desta forma fortalecia a minha fé, porque eu sabia que estava pedindo de acordo com a vontade de Deus, exatamente como está escrito na Bíblia. Então a gente tem que usar a palavra de Deus em oração e determinar sobre a vida do nosso filho, sobre a vida da nossa filha, para que Deus possa trabalhar. É exatamente o plano de Deus. Quais são os planos de Deus a respeito do seu filho? Que Deus possa concretizar em nome de Jesus, através da sua oração. Por isso a persistência na oração, porque a situação às vezes parece que não está mudando. Você está orando, eu estou orando há 1 ano, mas eu não estou vendo essa situação mudar. Eu estou orando há anos, eu não estou vendo essa situação mudar. Então, você tem que permanecer firme. Deus está trabalhando, mas não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é na sua força, e sim do jeito de Deus, da maneira de Deus. Deus está trabalhando de uma forma que a gente não entende, mas Deus está trabalhando na vida do seu filho. Por quê? Porque você está intercedendo por ele. Ore de acordo com a Bíblia, como eu estava dizendo. A Bíblia está dizendo para você orar, para você usar aquele versículo, como eu estava dizendo agora. Você use aquele versículo. Senhor, a tua palavra diz isso, então eu vou ficar firmado nessa palavra. Essa palavra diz que eu vou vencer, eu vou vencer. Essa palavra diz que meus filhos são herança do Senhor, são herança do Senhor. Então permaneça firme nessa palavra. Conforme vai passando o tempo, conforme vai passando os dias, e você não vê a situação mudar, você começa a ter o quê? Uma frustração da sua própria oração. Você acha que Deus não ouviu, você acha que, será que eu orei direito? E às vezes você acha até mesmo que as outras pessoas, pastor, obreiro, outra pessoa, tem mais fé que você para orar pelo seu filho. A oração é mais eficaz que a sua. Então, essas frustrações ocorrem conforme o tempo vai passando, mas você não pode desistir. Permaneça firme. Deus é contigo em nome de Jesus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, como eu coloquei aqui: pois a palavra de Deus
é viva e eficaz. É a palavra de Deus que vai trazer vida. Você unir a oração com a Bíblia, oração com a palavra de Deus, vai trazer vida e vai ser eficaz, porque ela é como uma espada de dois gumes, ela vai cortar tudo que não presta da vida do seu filho e até mesmo da sua. Você está buscando mais a Deus, você está se aproximando de Deus e tudo aquilo que vamos dizer assim, que é pecaminoso, não resiste à unção de Deus, não resiste o brilho do Senhor na sua vida. Então, junte a sua oração com a palavra de Deus para ficar o quê? Mais poderosa a sua oração. E saiba, minha irmã, que cada promessa, cada palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela se cumpre para aquilo que ela foi destinada a fazer. Ela vai para cumprir, em nome de Jesus. 55:11. O mesmo acontece a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Saiba que a tua oração produz fruto. É uma semente. É uma semente que vai germinar no coração do teu filho, que vai germinar na sua vida também. Então, tudo tem um processo, tem um tempo determinado para as coisas. Então, você não pode desistir só porque passou um ano e não estou vendo nada acontecer. Senhor, o Senhor não está me ouvindo? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo a minha necessidade? O Senhor não está vendo o meu filho? Olha o que está acontecendo com o meu filho. Então, a gente às vezes quer especular, quer ficar falando para Deus, Pai, o Senhor não está vendo. O Senhor, a gente acaba o quê? Nos desesperando e às vezes acaba perdendo ali a oportunidade de estar orando para estar reclamando. Então, toma cuidado, irmã. É a chave da tua bênção, é a chave da vitória. Você persistir em oração. Ser uma mulher guerreira, uma mulher de oração, uma mulher intercessora. E em Salmos 138:3 diz assim: quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força me dás. Então ele vai te dar coragem, força para vencer. Não é para você olhar para a situação e falar que eu não vou conseguir. Não, Deus está te dando coragem. Deus está te dando força. Quando você clama, o que ele falou? Tu me respondes. Deus responde, minha irmã, a tua oração. Quantos homens de Deus que você vê na Bíblia que oraram e Deus respondeu? Mas Deus não respondeu aquilo que eles queriam. Deus respondeu aquilo que eles precisavam ouvir. Talvez eles achavam, quantas vezes Davi achou que ia ser de um jeito a batalha e Deus falou para ele fazer de outro. Mas ele questionou Deus: não, Senhor, o Senhor tá louco? O Senhor quer colocar a gente desse jeito, dessa forma, que o Senhor quer que a gente lute? Não, ele obedeceu. E Deus o que? Deu bênção, Deus deu vitória para ele. Não será diferente com você. O mesmo Deus que trabalhou, o mesmo Deus que sustentou muitos homens de Deus, é o mesmo Deus que vai te sustentar. É o mesmo Deus que vai estar com você em cada batalha, em nome de Jesus. Em Filipenses 4:19 diz assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Não é só algumas não, todas as suas necessidades. É esse Deus, minha irmã, é nesse Deus que nós temos que confiar. E essa mulher, nessa parte, ela às vezes se sentia solitária, achando que, acho que não está surtindo efeito a minha oração. O que ela fez? Ela foi se unir com outra mulher de Deus, ela foi se unir com outras mulheres de oração, para o quê? Para interceder pelos filhos dela. Tanto pelos filhos dela, quanto uma interceder pelos filhos da outra. Então elas fizeram o quê? Um grupo de oração. Mulheres de oração, para o quê? Para interceder pelos seus filhos, para que Deus pudesse fazer uma grande obra. Que a cada oração que elas oravam, que elas apresentavam os filhos dela em oração, os corações delas se enchiam de fé e não de dúvida. Juntas, vocês se sentem mais fortalecidas, vocês se unem por aquele propósito de orar pelos filhos, orar pela igreja, até mesmo pelas famílias. E esse grupo de oração ajudou muito ela, porque ela via que as mulheres saíam de cabeça erguida, não cabisbaixa, triste, saíam alegres. Por quê? Porque elas estavam crendo que Deus estava ouvindo a oração delas.
Então aprenda com essa mulher que se uniu para orar com outras mulheres. E ela via aqueles adolescentes mudando, ela via aqueles adolescentes sendo transformados através de quem? Das orações dessas mulheres. Então, se una com mulher de Deus, porque você vai ver resultado nas suas orações em nome de Jesus. Seja paciente e persistente. Às vezes queremos resultados imediatos quando começamos a fazer um propósito de oração. Quando começamos uma oração pelos nossos filhos, às vezes existem certas situações, a frustração, né, tenta de alguma forma nos desanimar. Existem situações que você fala, nossa, eu estou orando, mas eu não estou vendo o resultado. E diante dos seus olhos você vê os seus filhos, aquela situação, às vezes até mesmo piorar. Você está orando, mas está piorando a situação. Não deixe o inimigo tirar o teu foco. Permaneça firme. Deus tem bênção para você. Não desanime. É o próximo tópico. Não desanime. Às vezes existem momentos que a gente quer chutar o balde, né? Quer desistir. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais forças. Eu não consigo mais. São essas palavras que às vezes saem dos nossos lábios. Até mesmo falam pra gente que, não, desiste aí. Não tem solução, não. E às vezes ficamos tão focados, não, quero ver essa situação mudar, quero ver. E às vezes a gente o quê? Se frustra, desanima. E o inimigo fica o quê? Jogando sempre na nossa cara, tá vendo? Eu não falei pra você que não tem solução? Eu não falei pra você que você não ia conseguir? Eu não falei pra você que você não pode? Mas o que o Senhor diz a seu respeito? O que o Senhor tem falado ao teu coração? Filho, você pode. Mãezinha, você pode. Porque eu te fortaleço. Eleva os meus olhos para os altos montes. De onde virá o meu socorro? Minha irmã, o teu socorro vem do Senhor. Existem situações que a gente precisa de alguém para nos ajudar em oração. Mas saiba, procure mulher de Deus, procure uma pessoa de Deus para se unir. Não é para você ficar montado na pessoa, para ela orar para seu filho. Ah, ela tá orando, não precisa orar não. Não, Deus conta com a sua oração também, minha irmã. Deus quer ouvir a sua oração também, mas é para você se unir com aquela outra irmãzinha ou com aquelas outras irmãs. É para você se unir. Não é para você, tá orando, eu não preciso orar. O pastor tá orando pelo meu filho, eu não preciso orar. Não, você precisa também. Deus conta também com a tua oração, porque Ele confiou nas suas mãos para você cuidar. Aquelas mulheres saíram de oração, da oração de cabeça erguida, sentindo-se mais aliviadas e alegres, porque tinham certeza de que seus filhos estavam na mão de Deus. Minha irmã, quando você vai na presença de Deus orando, quando você vai na presença de Deus clamando pela vida do seu filho, não saia da presença de Deus quando você ainda está aflita, quando ainda você está angustiada. Não, só saia da presença de Deus quando você sentir alívio, porque aí Deus ouviu, Deus vai responder, Deus vai fazer uma obra. Quando você sentir paz no teu coração. E foi isso que ela viu naquelas mulheres, que elas saíam de cabeça erguida, que elas saíam alegres, aliviadas, que elas não saíram angustiadas. Nossa, eu tô indo orar pelo meu filho e vou sair da mesma forma que eu entrei. Não. Mesmo da casa de Deus, você tá indo na casa de Deus buscar algo, não tá? Você quer sair da mesma forma que você entrou? Ah, não quero. Então vai, mas com o coração aberto para ouvir, para aprender. E tenha certeza que Deus vai te ensinar em nome de Jesus. Esteja pronta para uma surpresa. É um fato que quando a gente está orando, a gente às vezes não espera, né? Não espera que de uma hora para outra vai acontecer uma surpresa, que Deus vai nos surpreender. E às vezes nós queremos essa surpresa, às vezes adiantado demais, né? Eu tô orando há um mês, eu tô esperando a surpresa. Eu tô esperando aí meu filho chegar pra mim e falar que precisa de Deus. Falar que precisa ouvir a palavra de Deus.
Existem casos e casos. Entenda que tudo tem um tempo determinado. Então, não desista de orar só porque está passando muito tempo. Espere o tempo certo para você falar. Espere o tempo certo para você agir. Peça sempre a direção de Deus para você saber como agir com o seu filho. Não queira agir na hora que é para você orar. Não queira fazer o seu filho entender algo que é na hora que você tem que falar, é a hora que você tem que apresentar essa causa diante de Deus. Você quer fazer o seu filho entender que essa situação foi o inimigo que colocou diante dele, que não vai dar certo porque o inimigo falou para você que não vai dar. Não, você tem que permanecer firme em oração. O que aconteceu com ela? Olha o que ele disse para ela, depois de todo esse tempo que ela ficou orando, persistindo em oração. Sabe, mãe, estou me sentindo tremendamente vazio e solitário, longe de Deus, e tentando fazer tudo sozinho. Eu sei que Deus não se afastou de mim, mas eu sim. O que eu quero mais do que tudo é ter um relacionamento íntimo com Cristo. Quero conhecê-lo realmente. Imagine a alegria no coração dessa mãe quando ela ouviu isso do próprio filho dela. Então, esteja pronta, porque Deus está trabalhando na vida do teu filho. Seus olhos não estão vendo, mas uma batalha espiritual você está travando. E tenha certeza que Deus está mudando o coração do seu filho. E uma coisa que ela fala nesse tópico, que eu achei muito interessante, que ela fala, até mesmo ressalta: transforme a sua preocupação em oração. Tá preocupada, tá aflita, será que ele tá fazendo isso? Será que ele tá fazendo aquilo? Ah, meu Deus, eu tô sentindo um aperto no coração. Vai orar, minha irmã. Vai orar por essa causa. Vai orar por essa situação, para que essa preocupação se transforme em oração. Porque Deus ouve, minha irmã. Quando você clama, quando você grita por socorro, Deus vem te socorrer em nome de Jesus. Uma das coisas que ela coloca que eu achei muito interessante, que você tem que descobrir a vontade de Deus para a vida do seu filho. Se você ler lá na palavra do Senhor, Jeremias, fala que o Senhor tem pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Quais são os pensamentos que Deus tem a respeito do seu filho? Você tem que descobrir. Você tem que pedir para Deus: Pai, que a vontade do Senhor venha se cumprir na vida do meu filho. Se você tem dificuldade de encontrar passagens apropriadas, específicas para aquela oração que você quer, peça para Deus: Senhor, eu estou passando por essa situação. Senhor, mostra na tua palavra. Mostra para mim, Senhor Jesus, em que parte que eu tenho que orar, como eu tenho que fazer isso. Seja grata pelos intercessores, por esse grupo de mulheres, desse grupo de pessoas que têm orado pelo seu filho junto com você. Né? Ore também por essas pessoas. Ore pelos filhos deles, pela família deles, que da mesma forma que eles estão orando por você. Existem muitas pessoas de Deus aí, a gente sabe disso, que às vezes a gente até encontra pelo Facebook, né, que falam: você quer que eu ore pelo seu filho, eu ore pela sua família? Coloque aqui, mas você tem que se unir a esse homem de Deus, a essa mulher de Deus. Para o quê? Para que venha fortalecer você também, para que a sua frustração, para que a sua preocupação se transforme o quê? Em oração, para que você tenha a sua oração respondida. Como essa mulher que se uniu a outras mulheres, não só para orar por cada um dos seus filhos, mas orar também pelos filhos dos outros, para que as mulheres, para aquelas mães também venham se levantar para interceder, venham ser mulheres guerreiras em oração. Desperta, mulher, desperta. Deus conta com você para mudar a vida do seu filho, para transformar a sua casa em nome de Jesus. E você vai vencer onde? Em oração, usando a palavra de Deus, usando a oração e o nome de Jesus. E você vai ter certeza da bênção e da vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Olha, que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida, Creio que Deus falou ao teu coração tudo aquilo que você precisava ouvir hoje, e que Deus possa abençoar ainda mais, em nome
de Jesus. Eu fiz um grupo das mães de joelhos, onde eu tenho dividido, né, até mesmo sobre intercessão, tenho colocado um pouco sobre intercessão, versículos, entendimento que Deus tem colocado no meu coração, algumas palavras. E se você quiser participar do grupo, eu vou deixar o link aqui, você só clicar e você vai entrar no grupo, tá bom? Aí depois, se você não quiser entrar também, fique à vontade, tá bom? Nesse grupo a gente tá falando sobre intercessão, estamos falando muito sobre oração, né? Também ali muitas mães estão pedindo oração, né? Estão deixando louvores. Ali a gente fala sobre oração, palavra de Deus, música também, muito louvor, muita adoração. E também estamos compartilhando um pouquinho mais de nossas experiências, né? Ali você também pode pedir oração, né? Que ali a gente vai estar se unindo para orar, né? Para orar umas pelas outras em nome de Jesus. E eu tenho a certeza que Deus vai operar tremendamente, tá bom? Mães de joelhos para os nossos filhos, para nossa família estar de pé. Em nome de Jesus. Quando as mães oram, a influência dessa oração alcança os nossos filhos em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.